Então, estamos hoje com Marina, que passou na proficiência do TEAP com apenas uma semana de estudo. Então, Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada por sua disponibilidade em aceitar, né, nosso convite aqui para fazer essa entrevista. Eu sempre gosto de trazer alunos, né, que já passaram para poder inspirar outros alunos e dar essa força, né, que a gente, que a gente gosta, assim, de mostrar que é possível, né, mesmo você não tendo inglês avançado, enfim, tudo isso. Com certeza, eu que Então, agradeço. muito obrigada. Me conta um pouquinho, se apresenta, diz o que tu faz, qual é o mestrado que você vai fazer, é, qual a sua área de estudo. Certo. Eu sou a Marina, sou aqui de São Paulo, né? Eu sou recém-formada em fonoaudiologia na Unicamp. Recém-formada mesmo, me formei faz 20 dias, dia Ah, 5 de janeiro. parabéns. Sim. E durante a faculdade, né, eu tive a oportunidade de fazer alguns projetos de pesquisa, iniciação científica, e eu comecei a perceber lá no terceiro ano, assim, que eu gostava daquilo e que eu tinha vontade de fazer um mestrado, né, continuar na carreira acadêmica, tentar uma carreira acadêmica. Então, no quarto ano, conversando com a minha orientadora da minha iniciação científica, do TCC, ela me propôs continuar a pesquisa no mestrado. Aí eu comecei a pesquisar sobre o programa que ela participava, né? Que ela estava como orientadora, Sim. que é um programa, ela da Unicamp, né? Da FCM, é um programa de saúde, interdisciplinaridade e reabilitação. E quando saiu o edital, eu vi que precisava da proficiência em língua inglesa, né? E aí Uhum. que começou toda a tour do inglês, porque eu estava A até tua. comentando já com a professora Lorena, eu já fiz inglês quando eu era criança, do sexto ao nono ano do fundamental, mas depois disso nunca mais fiz inglês. E eu não, assim, eu tinha o básico do básico do básico. E eu vi isso no edital, que eu precisava da proficiência na língua inglesa, era agosto ou setembro de 2023. E a proficiência precisa apresentar até o final desse mês, de janeiro de 2024, para eu poder começar em fevereiro a fazer o mestrado, né? Começar a fazer minha matrícula. Então, é a opção de você apresentar antes da matrícula. Isso, eu preciso apresentar Sim. até o final desse mês, antes de fazer, para poder concluir a matrícula. Tá, você já tinha passado no mestrado, então. Isso, já. E foi exatamente isso que eu fiz, né? Eu vi que precisava do inglês e também tinha todo um processo seletivo do mestrado. Aí eu Sim. decidi me dedicar ao processo seletivo do mestrado e postergar o inglês, né? Lá na frente eu estudo, tudo mais. Na verdade, logo que eu vi o edital, eu estava vendo as provas que o programa aceitava e a que eu mais chamou a atenção foi o TEAP, né? Porque poderia fazer de casa, em relação ao custo, apesar de ser um pouco caro, era o menos caro, né? Então eu escolhi e eu fiz uma loucura assim que saiu o edital. Eu marquei o TEAP para a semana seguinte. No, Isso lá em agosto de no, 2023. Aí eu comecei a pesquisar modelos de prova e eles disponibilizam acho que um modelo só no só site, né? modelo. Dois, assim. E fiz assim em casa, fiz um simulado que eu não fui bem, eu tirei acho que 60 no simulado, e para o meu programa precisava tirar pelo menos 70. Cada E programa ele diz qual é a mínima do teatro. isso. Tem programa a partir de 60. É. Aí lá no o que eu vou fazer, o que eu fiz, né, precisava tirar pelo menos 70. Uhum. Aí eu marquei o TEAP para uma semana depois, li uns textos e fui fazer. E não consegui, tirei 53, 54. Eita. Aí eu fiquei bem desanimada, pensei como que eu vou aprender inglês em um semestre, não vou. Quase desisti, mas graças a Deus minha família, meus amigos me apoiaram muito. Não, faz o processo seletivo do mestrado e depois você tenta o inglês, né? Aí eu passei por montar o projeto, a prova do mestrado, depois tem entrevista e passei, deu certo. Só que quando eu passei, eu ainda estava terminando a faculdade, então tinha TCC, tinha últimos trabalhos, então tudo junto eu fui deixando o inglês passar, né? Aí, Natal, Ano Novo, dia 5 colei grau, aí dia 8 segunda-feira, eu falei, tá, agora eu tenho menos de um mês para conseguir esse certificado, o que que eu vou fazer? Vocês adoram viver perigosamente. Exatamente. E É eu já estava começando a impressionante.
Fui deixando, deixando, deixando. Aí eu até cheguei a falar para minha orientadora, olha, não fiz a prova ainda. Nossa, ela falou, não acredito. Enfim. Dia 8, eu entrei no site do TEAP, fiz a minha inscrição na prova da data fixa, né, que é mais em conta, assim, que seria dia 17, então dali 9 dias, 9 dias. Então, eu tinha 9 dias para me preparar para a prova. Nossa, saiu, as inscrições da data fixa começou dia 9, meio-dia. Uhum. Meio-dia, eu tava assim com o computadorzinho tentando me inscrever, né? Tinha que É, dar certo, porque a próxima, acho que é dia 30. E dia 31 eu já tinha que entregar o certificado, então não daria tempo. Era a minha última chance de fazer essa data fixa, né? é. Então eu me inscrevi e depois que eu me inscrevi, já pesquisei no YouTube como passar no TEAP, dicas de como passar, tentando achar uma solução. E foi quando apareceu o canal da professora Lorena, né? Comecei a ver os vídeos, tinha alguns cortes das aulas do curso, e eu falei, nossa, acho que esse curso vai me ajudar. Então, eu entrei no site e comprei o curso e comecei a fazer. Eu estava até comentando que foi uma realidade, assim, bem diferente. Eu acho que é até complicado se comparar, porque eu tive uma semana sem fazer nada, né? Assim, não tinha começado a trabalhar, não estava Uhum. mais estudando, então eu pude, durante uma semana, acordar de manhã, estudar inglês, dormir à noite. Então, foi bem, assim, corrido, mas durante uma semana, 5 dias, eu só fiz isso, né? Só fiquei É. vendo inglês. Uhum. Aí eu assisti as aulas, depois fazia os exercícios, e nossa, me ajudou muito, assim, cada aula me ajudou demais, porque eu senti que me abrangeu como uma pessoa que tinha um inglês muito básico, né? Assim, como eu disse, eu só estudei quando criança, eu sabia muito pouco vocabulário, então a aula de vocabulário assim, me salvou realmente o vocabulário acadêmico, porque eu não tinha nada. Eu lembrei de uma palavra, o data. Eu Uhum. achava que era data, aí foi uma palavra que me fez errar na primeira prova, que seria dados, né? E eu Tá. lembro, na hora que apareceu de novo, na segunda prova que eu fiz o dado, eu falei, não é data, é dados. É. Então, entre É no outras plural, palavras, hein? É no plural, assim. é dados. Não é nem dado, é Isso. dados. Entre outras palavras, né? A aula de vocabulário me salvou demais e outras aulas também. Então, aí fiz a prova, eu percebi que no dia 17, né, fiz a prova, percebi que foi mais tranquilo de entender os textos do que lá na primeira vez que eu fiz, Uhum. mas mesmo assim eu ainda não estava com aquela esperança, porque eu pensei, pô, uma semana, será que resolveu, né? Será que eu vou conseguir? Porque o curso eu terminei em 3 dias, de assistir todas as aulas, né? Enfim, foi muita correria. É, porque se Mas você saiu o pegar resultado direto, segunda. você assiste rapidinho, né? Mas aí tem a prática ainda, né? Que é essa parte que demora Sim. mais. Sim, eu tava louca para liberar a apostila para eu Uhum. conseguir fazer os exercícios, né? É, porque a Da só libera biológicas depois. lá. Já Sim, faço isso já para vocês não irem fazendo logo os simulados. exatamente. Porque senão Nossa, vocês chegam no curso e correm para fazer simulados. Aí eu disse, agora vocês não farão mais isso. Aqui não, eu vou bloquear aqui, precisa. vocês só vão ver depois. Então, quem estiver assistindo esse vídeo, comprar o curso do TEAP já sabe. Só pode fazer os simulados depois de uma semana. Antes você não faz. Nossa, faz toda a diferença mesmo, assim. E eu fiz as questões da saúde, né? Mas comecei a fazer outras para tentar pegar também porque o TEAP ele tem uma forma bem clássica, né? Assim, então, para É. pegar as questões de referência, tentar de Isso. vocabulário, o que me ajudou bastante também. Os textos lá que tem na plataforma da área da saúde, tem das outras áreas também, eles me ajudaram muito também com a parte de vocabulário. Então, ler o texto e buscar palavras, né, sinônimas. Isso foi muito bom para mim também na hora de fazer a prova. Me lembrei de várias palavras. Então você estudou mesmo, assim. Você dedicou essa semana, não foi pelo que eu É, estou vendo. Você realmente foi uma trabalhou semana. essa semana. Pois é, eu nem acredito. E aí, segunda-feira saiu, quando eu abri, eu consegui. Nossa, eu fiquei assim.
né, super em êxtase, assim, nossa, não acredito que eu vou conseguir, porque eu já tava assim, me conformando, que eu ia ter que estudar inglês esse ano, refazer o processo seletivo do mestrado ano que vem, e adiar essa vontade, né, esse Uhum. desejo de fazer o mestrado. Mas quando saiu, eu fiquei muito feliz, estava até falando com a professora, né, o meu programa pede 70, eu tirei 76, então assim, não foi uma super nota, Uhum. mas deu para passar, e acho É, o que que nesse momento é o importa. que importava. É, na verdade, o que importa é passar, né? Ah, outra coisa que me ajudou muito na agilidade da prova, porque na primeira prova que eu fiz lá em setembro, agosto, não lembro exatamente, do ano passado, eu terminei a prova assim em cima do tempo, sabe? Porque eu lia muito devagar. A primeira coisa que eu fazia, aparecia o texto, eu lia o texto inteiro, aí eu ia para as questões. Tá perdendo Então, pão isso mesmo. É. sim, isso me atrasou muito. E chegou no último texto, eu vi que faltava, assim, poucos minutos. Aí, o último texto daquela prova, eu praticamente nem lembro, né? Não entendi nada, porque eu passei Uhum. correndo. E nessa prova, eu consegui terminar ela, assim, em 1 hora e pouco, 1 hora e meia. Ah, Claro então que eu tá poderia bom, ter me melhor. dedicado mais, mas o tempo sobrou, sabe? Porque eu consegui. É, eu não lia o texto assim, quero entender tudo. Eu li daquela forma de passar o olho, entender a ideia central e vamos para as perguntas. E cada pergunta tem ali do lado o parágrafo. Aí sim eu parava para ler com mais Isso. atenção, né? E isso também salvou a questão do horário, do tempo, né? Que é É, curto, né? São 30 questões em 2 horas. verdade. Para quem não sabe direito ler inglês, o É. tempo E tem é assim, importante. era isso mesmo que eu ia perguntar. Quanto tempo, né, você tinha terminado a prova? E ainda sobrou tempo, né, para dar uma revisada? Sobrou, eu não dei revisar. Não revisou, Eu não. tenho isso de, se eu voltar para Não, ler, eu vou mas querer mudar as respostas. tudo bem, exatamente. Mas foi ótimo o tempo, 1 hora e meia, 30 questões. Não só 30 questões, três textos, né? Porque É, são três textos. Porque se fossem 30 questões de um texto apenas, ok, mas são 10 questões de cada texto. E aí tu achou mais difícil o primeiro texto? Tu teve essa sensação de que o primeiro era mais difícil e os outros foram ficando menos difíceis ou mais fáceis? ó, eu senti que foi o contrário. O primeiro foi mais fácil e foi Mais ficando fácil? mais difícil. Uhum. Mas eu não sei se realmente era ou pelo tema dos textos, né? O meu primeiro texto, ele era sobre a importância do brincar para o desenvolvimento infantil. E é algo muito relacionado com a minha área, né, com a fonoaudiologia. Então eu Bom, senti bem, eu consegui entender muito bem o texto e eu já tinha um conhecimento sobre o assunto. Então isso eu acho que foi muito legal. sim. Daí os outros textos eram bem assim biológicas, o outro era de diabetes, era obesidade e as comorbidades associadas à obesidade. Eu achei o terceiro mais difícil porque ele tinha muita palavra técnica, apesar de que as palavras eram bem parecidas, eram cognatas, né, com o português, mas ele era. E no texto, eu fiquei pensando, será que esse não caiu na minha outra prova? Porque a minha primeira prova também caiu alguma coisa de diabetes, Ó, tá mas não vendo? era o mesmo, mas É sempre do cai. Matheus também. Matheus deu outra vez também, caiu diabetes também na dele. E é uma coisa assim que eles gostam muito. Era um texto adaptado assim, tinha fonte não, né? Eles nunca colocam a fonte do texto. Eu acho que não tinha, Não não. tinha Não não, né? lembro de ter visto. E qual foi a questão que você achou mais difícil e a questão que você achou mais fácil? Assim, o tipo de questão. Se foi de Tá, vocabulário, de referência, aquela de ideia geral. tá. Lá na minha primeira prova, a que eu achei mais difícil, que eu tinha certeza que nessa também ia ser difícil, foi a de vocabulário. Mas, na prova que eu fiz semana passada, eu senti que o vocabulário estava mais tranquilo. Não sei se realmente estava ou se era porque eu já tinha, uma semana antes, tinha lido muita coisa sobre, né? Mas eu achei o vocabulário ok. O que para mim é muito difícil são as questões de ideia central. Uhum. Tanto a ideia central do texto, quanto aquela assim, a frase sublinhada Sei. pode ser entendida como o Isso. quê? Eu acho essa a mais difícil. Essa aí é a mais É, difícil. porque parece que tinham várias coisas que falavam sobre o parágrafo, várias Isso. opções que diziam sobre o parágrafo, mas nem todas sobre aquela partezinha do parágrafo, né? Aquela ali, aquela questão é tipo assim, não é que as outras opções estão erradas, é que não estão tão certas.
Exato. E isso para mim é muito difícil, porque É, qual que é a mais certa? Não qual é a sei. mais certa? É meio que, essa questão é meio que isso mesmo. Qual é a mais certa? Essa para E mim é é mais essa, difícil. eu acho, eu considero essa mais difícil. Porque são nuances, né? Entre uma e outra que você, essa aqui Então, diz isso, mas tá, não tá errado. Mas a outra tá mais certa do que essa. sim. E a mais fácil para mim, eu acho que foi a de referência. A de referência é. É, porque, mas uma coisa que me ajudou muito no curso foi que eu não sabia quais pronomes era plural e singular, sabe? Uhum. E aí, nessa prova, eu olhava o pronome lá que, não sei se é pronome a palavra, É, mas pronome. que que faz a referência, eu olhava assim, plural. E aí nas alternativas tinha algumas que eram singular, então eu já excluía Isso. O e era substantivo mais fácil de encontrar. que faz referência ao pronome, isso. Na Sim. verdade, o pronome, enfim, não vou dar aula agora, mas é, tem que combinar, né? O substantivo com o pronome. Sim. E essas para mim estavam bem tranquilas, assim, as de referência. Mas a de ideia parecida ali, nossa, aquela foi difícil de fazer. Ó, o vocabulário eu estudei na dica que teve na aula de vocabulário, né? Uhum. Então, eu peguei os textos. Enquanto não tinha saído a apostila, eu peguei os textos que tem lá na aula de. Eu acho que é na aula de vocabulário mesmo, eu não sei. Não, acho que é separado, os textos da área da saúde, assim, de biológica É, e saúde. separado, é. É. Aí eu lia os textos e eu ia anotando as palavras que eu não sabia e a tradução, palavra que eu não sabia e tradução. Eu não foram todas as palavras que eu consegui procurar sinônimos, por causa do tempo mesmo que eu tinha, né? Uhum. Então eu preferi, ir olhando ali a lista de palavras. E todos os dias que assim, eu peguei um texto para ler por dia. Aí, no dia seguinte, eu ia na minha lista, olhava, dava aquela lida de palavra, significado, tradução, né? Palavra, tradução. E aí fazia uma nova lista com outro texto. E Ótimo. antes da prova, assim, uma hora antes da prova, eu sentei, peguei todas as minhas listas e fiquei olhando as palavras como se eu fosse super decorar antes da prova. Mas, assim, teve É, algumas que apareceram, então ajudou a isso. olhar antes da Ajuda, prova, é, sabe? ajuda. E assim, isso é bem importante o que você está dizendo, porque tem gente que faz, eu vou fazer um caderninho de vocabulário, vou colocar as palavras e fecha. É, Esquece. Não façam isso, gente. Preguem nas suas paredes, mas sim. revisitem sempre o vocabulário que você anotou. Olha, eu indico demais o curso. Assim, quando eu vi a nota, a primeira coisa que eu pensei em fazer, eu preciso falar para a professora Lorena o quanto esse curso me ajudou. Porque eu tenho certeza que ela sabe que o curso dela é muito bom e que ajuda muitas pessoas. Mas acho que ouvir de pessoas, né, É, que estão longe, né, que isso é, realmente está mudando a vida, assim, é muito de importante. alunos. Eu acho que faz a diferença e a gente precisa reconhecer trabalhos muito bons, né? Então, Não. com certeza, eu indicaria de verdade. Assim, sem dúvidas, foi o que salvou e hoje eu consegui, o que me salvou de conseguir fazer o mestrado esse ano. Porque sem a proficiência, eu não poderia fazer minha matrícula e teria que prorrogar essa vontade, né? Que é algo É, que eu queria tanto, que eu quero tanto. é. Então, indico, de olhos fechados, sem dúvida, eu indico. E Obrigada. foi muito bom para mim. Foi Que muito lindo. bom mesmo. Eu não tenho palavras para agradecer. É muito bom assim ouvir dos alunos, né? Enfim, eu faço o meu melhor, mas quando vocês vêm me contar isso, é assim, para mim parece que é sempre o primeiro. Eu fico feliz como se fosse sempre o primeiro que viesse me dizer isso. Então, Aham. assim, é muito bom. Quando você veio e tinha uma mensagem bem grande, eu disse, ai meu Deus, é contando história, já amo, né? Podem mandar mensagem grande para mim, gente. E aí, quando eu vi, eu disse, meu Deus, preciso chamar a Marina para me dar uma entrevista, porque assim, essas histórias o pessoal ama também saber, ama se inspirar. Eu acho que é importante para as pessoas se motivarem Se também, né? Porque motivarem, eu achei justamente. que não teria jeito. E com certeza, assim, você ouvir de alguém que deu certo, Isso, dá deu um, certo, ok, é. pode ser que dê certo também, né? Então, gente, venham contar histórias para mim de que vocês passaram, porque às vezes eu não consigo dar conta, né? Assim,
Ah, você comprou o curso, mas aí a pessoa não é, às vezes não entra no grupo, ou entra no grupo, mas também fica caladinho. Eu não consigo ter Uhum. esse contato com todo mundo, né? Sim. E quando vocês vêm me contar, eu fico assim, super feliz. Ganho o dia, a semana, o mês. E você deixa Sim. aí deixa um recado aí para quem está se preparando para a proficiência. Ó, eu acho que o recado que a minha experiência pode dar é que não tem tempo, não tem um prazo, né? Que é exatamente como tá nos seus stories essa semana, né? Não tem Isso, um tempo, assim. Então, se você tem uma semana, dá o seu melhor dentro da sua condição, né? Se da você sua tem um condição. mês, dá o seu melhor dentro da sua rotina, dentro do que você pode. É claro que eu não quero também deixar, a imagem de tipo assim, nossa, é fácil o TEAP, né? Não que tenha sido fácil, como eu disse, eu tive a oportunidade, uma, como eu posso dizer, o privilégio de estudar só para isso durante uma semana. Então, para mim foi muito difícil, na verdade. Mas dá para conseguir, no tempo que você tem, dá para conseguir. É, fazer o seu melhor, né, com E, o que você tem. sim, exato, fazer o seu melhor com o que você tem. E não fazer o simulado de primeira, porque aí você se frustra e já vai para a prova frustrada. É verdade. Gente, parem de fazer simulados sem estudar antes, por favor. Sim. Porque vocês fazem aí, eu nunca estudei. Como é que vai dar certo esse simulado? Não vai dar certo. Exato. Aí Aí, você já vai para a prova pensando, se no simulado eu não passei, eu não vou passar na prova. isso, Aí inglês é é. difícil. O inglês, E eu é, também, eu esqueci de falar que eu fiz o simulado antes da minha primeira prova que eu não passei, mas depois de fazer o curso eu não fiz o simulado de novo, né? Eu fui direto fazer a prova e deu uhum, certo. Eu acho sim que o simulado é muito importante, mas quando feito na isso. hora certa, né? Se der. Isso, exato. Não façam simulados antes de estudar. Vocês Isso, fazem simulados depois. É um isso. processo, né? É um processo. O Vamos pular simulado vai etapas. dizer, são etapas. O simulado você vai testar o que você estudou no simulado. Então, você Exato. não pode testar sem estudar antes. Marina, muito obrigada por sua Eu que disponibilidade agradeço. de vir aqui. E muita boa sorte, né? Sucesso aí na sua vida acadêmica. Depois, daqui a pouco, volte para me dizer também que já defendeu o mestrado, que vai fazer doutorado, né? Quem sabe? E aí vou estar sempre torcendo por você. Muito Ai, muito obrigada. obrigada. E eu com certeza, se tiver uma amiga querendo mestrado, eu indico o curso, Ah, porque tá certo. é maravilhoso. Eu que agradeço por tudo.